Hoje, nós vamos apresentar um filósofo que eu aprecio muito, já estudo há alguns anos. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês compreenderem a complexidade e a situação dos estudos contemporâneos em Michel Henry. Michel Henry tem uma apresentação muito específica. Nós fazemos parte do Círculo Internacional de Fenomenologia em Michel Henry. E nesse círculo, nós temos várias universidades que estão interligadas, inclusive ao UNASP. Se vocês, nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos alunos, tiverem curiosidade de ver, acessem a USP, Círculo Internacional de Fenomenologia e Psicologia e Análise Clínica. Vocês vão ver várias plataformas ali, os componentes, os membros internacionais, nacionais, cofundadores. E um dos fundadores desse programa é o Andres, que é um amigo, um grande amigo. Ele é vice-diretor do Departamento de Psicologia na USP. Hoje atualmente ele está fazendo um trabalho belíssimo sobre a prevenção do suicídio. Nós estivemos juntos num congresso internacional em julho, em Curitiba, em que falamos sobre fenomenologia e psicologia, e ele foi um dos palestrantes convidados. Não só a USP é vinculada ao Círculo Internacional, mas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Santa Maria, temos também a Universidade do Porto, temos a Universidade de Lisboa, tem a Universidade de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, onde eu tive a oportunidade de fazer meu estágio de pós-doutorado, onde possui o acervo do próprio Michel Henry. Então, nós estamos numa rede internacional e nacional. Falando também de outras universidades, como a Universidade de Brasília, a Universidade de Goiás, enfim, várias outras universidades, a ESTE, no Sul, algumas outras universidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. E eu fico muito feliz em fazer parte desse círculo internacional, em que nos reunimos frequentemente, anualmente, nos diversos encontros, tanto em congressos nacionais e internacionais, e reuniões para divulgar o trabalho de Michel Henry. Eu agradeço a Deus por ter sido encaminhado, através dos encontros, a possibilidade de estudar Henry com esse grupo tão seleto. Muito bem, Henry nasceu em 1922, morreu em 2002. Nós já fizemos um programa sobre Henry aqui na rádio. Nós já comentamos com relação ao Henry, inclusive outras pessoas de fora do nosso estado vieram comentar comigo, mandaram alguns e-mails, algumas mensagens, que foi um atributo muito significativo conhecer Henry. Eu vou tentar colocar Henry de uma forma mais simples, né, para que todos os nossos ouvintes, todos os nossos internautas, todos os nossos alunos possam compreender, então, este filósofo francês. Ele nasceu no Vietnã, o pai dele na Marinha, o pai dele morre, em tenra idade vai para a França com a mãe, e ele acaba se aproximando da filosofia, se apaixona pela filosofia. O primeiro trabalho dele escrito em filosofia é A Felicidade de Spinoza. Na realidade seria A Felicidade em Spinoza, foi traduzido como Felicidade de Spinoza. Ele se doutorou na Universidade em Lille, norte da França. Também trabalhou em Montpellier,
foi convidado pelo Collège de France, Sorbonne, a Universidade do Japão, foi convidado pela Universidade de Washington. Então, é um filósofo bem contemporâneo, porque morreu em 2002, e com uma obra tremendamente fecunda e complexa. Tão complexa quanto os grandes filósofos da história. E ele é autor de uma teoria chamada fenomenologia da vida. E é por isso que resolvi fazer este programa e abordar este assunto com vocês. Porque quando a gente fala de fenomenologia da vida, automaticamente implica numa análise sobre a questão da vulnerabilidade em que a nossa contemporaneidade vive. Essa vulnerabilidade é compreendida, e o próprio Henri sinaliza. Para nós entendermos melhor a questão, só introduzindo o tema, ele tem vários livros. Os livros principais é a Essência da Manifestação, por isso eu escolhi o título do nosso programa de hoje, Michel Henry, Essência da Vida. E no final da vida dele, ele acaba discorrendo 3 livros muito importantes que falam sobre o cristianismo. A saber, Eu Sou a Verdade, o Caminho e a Vida, Palavras de Cristo e Encarnação. Alguns dos discípulos de Michel Henry falaram para ele, na época, para não debruçar o assunto sobre o cristianismo, exatamente por causa da filosofia e um grande número de filósofos ateus. Não são todos, existem muitos filósofos cristãos, e assim podemos considerar Michel Henry como um filósofo cristão também. E ele anuncia isso principalmente, não só nessas 3 últimas obras, mas principalmente no decorrer da história da vida dele. E é por isso que hoje nós resolvemos conversar com vocês sobre o cristianismo e a possibilidade da superação da vulnerabilidade da vida na contemporaneidade, através desse filósofo francês, chamado Michel Henry. Bom, vamos entender um pouquinho aquilo que ele comenta e aquilo que nós estamos dissertando hoje, comentando hoje. Fenomenologia da vida. Os filósofos já se arrepiam com essa teoria. E vamos discutir um pouquinho a respeito. O que é fenomenologia? Fenomenologia, como já falei em algumas ocasiões, inclusive aqui no programa da rádio, fenomenologia é uma palavra grega. O fenômeno significa aquilo que se manifesta, aquilo que aparenta ser. Para Edmundo Husserl, pai da fenomenologia, ele dizia que a fenomenologia é o estudo das essências. Maurice Merleau-Ponty comenta isso na introdução da tese de doutorado dele, chamado a Fenomenologia da Percepção. Michel Henry, ele se debruça a estudar essa sequência de filósofos que estuda a fenomenologia. Husserl, Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty e Michel Henry. Um detalhe muito específico é que Michel Henry, desses filósofos que acabei de citar, na fenomenologia, Michel Henry foi o último fenomenólogo tradicional, aquele que morreu em 2002. E ele tem algumas ousadias que, ao meu ver, é extremamente importante para nós comentarmos hoje. Ora, então se nós entendemos o que é fenomenologia, o estudo das essências, aquilo que se manifesta, aquilo que aparenta ser, vamos ver a vida então. Aquilo que se manifesta, as essências na vida, certo? Aí a pergunta é, o que é vida? Alguns filósofos ficam arrepiados com essa questão,
Porque como definir vida? E Michel Henry define vida. E ele define vida num texto em que ele fez na Conferência da Universidade de Quebec, no Canadá, em 1977. Também tem um livro que foi traduzido para o português, Paisagens Fenomenológicas Francesas, um amigo, o Rodrigo, da Universidade Federal do Paraná, e ele traduziu o texto integral de Michel Henry. E nesse círculo internacional de fenomenologia e psicologia, análise clínica, foi traduzido o texto, um dos textos sobre o que é vida, sobre a Karen, que é uma representante de Michel Henry nas faculdades Este, em São Leopoldo. Então, essa conferência de Michel Henry foi a 5ª Conferência Internacional de Filosofia, trabalhando exatamente esse texto, a vida. Mas a pergunta é, o que é vida? Michel Henry fala, viver é ser. O que significa isso? Nós somos seres viventes. E uma coisa nós devemos ter certeza, que em todos nós existe a possibilidade da experiência e da vivência. Só que para termos a consciência plena da experiência e da vivência, nós precisamos entender a potência. Essa potência foi anunciada por Aristóteles, porque ele dizia que nós devemos ter uma potência e essa potência ter uma consequência que é o ato. Ora, se nós entendemos essa relação, nós vamos compreender que a vida é uma potência. E de onde vem essa potência? Eu não tenho nada ligado ao nosso corpo para ter essa potência. De onde vem essa potência? Essa potência, para Michel Henry, vem de Deus. Somos seres viventes por causa da dádiva e o presente divino que é a vida. Então, o que é vida? Vida é ser. Ser vivente. E vivemos a vida que nós temos, seja quanto tempo for, porque ela é um presente da potência absoluta. Qual o nome dessa potência absoluta? Deus. Aí vem alguns problemas. É por isso que nós pensamos que quando alguns cometem o suicídio, ou tentam cometer o suicídio, vai aniquilar a vida. Não! Está errado. Nós jamais vamos aniquilar a vida. Porque a vida não é nossa. De quem é a vida? Do absoluto. Ele tem a potência. Ele nos dá. É fútil, frágil, vulnerável a concepção de que eu posso exterminar com a vida. Não dá. É a mesma tentativa que nós imaginamos, que através do meu suicídio eu termino com a vida do absoluto. Não acontece isso. A vida vai continuar
querendo você ou não. Só que depois da morte, há um enigma. Como Monteiro Lobato fala, vira hipótese. Então tem várias religiões que falam. Agora, uma pessoa que se mata porque acha que está angustiado em viver por causa da fragilidade, por causa da angústia, comete um erro brutal. Porque quem disse que depois, já que a vida não acaba, quem disse que depois não vai ser pior? Só que depois de morto, a alma vivente, ela vai continuar, e depois ela não vai conseguir sufocar um possível sofrimento que ela vai ter depois da morte. Então, vejam, na teoria henriana, se a vida é uma dádiva, não é nossa, a gente apenas tem um presente, então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas atitudes em relação ao suicídio. Porque você pode tentar melhorar uma limitação agora, momentânea, e piorar no porvir. Algo que você não vai conseguir superar. Porque a vida é uma dádiva, é um presente. A filosofia henriana, ele fala declaradamente sobre esse absoluto. Por isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, senhores, o que nós precisamos entender? Que a vida, esse processo contínuo, esse fluxo contínuo que nós vivemos, é parte da vivência, é experienciar toda a singularidade da própria vida. Em filosofia nós temos um nome, e o próprio Henri usa muito esse nome, chamado ipseidade, a singularidade do ser. Por isso todos nós temos as nossas singularidades. Por que as nossas singularidades? Porque nós somos únicos, e únicos através do quê? Da minha experiência, da minha vivência. Então, o que cabe a nós? Vivermos. Mas aí, os nossos ouvintes, os nossos alunos, os internautas podem me perguntar, mas viver é cruel. A gente perde. A gente se decepciona. A gente se angustia. Michel Henry diria, c'est la vie. É a vida. Porque a vida você tem perdas. Sabe onde está o nosso erro? Nós já falamos isso em alguns programas. O nosso erro é ter uma expectativa de que na vida não vamos perder. Você vai perder. Vai perder entes queridos, vai perder sua paixão, e tem que recomeçar tudo de novo. Sim, senhores, é a vida. A vida não é um mar de rosas. Então não podemos criar expectativa, porque a vida tem perdas, mas a vida também tem alegrias, mesmo diante das tristezas. Quando estivermos vivendo a alegria, viva com intensidade. E por que viver com intensidade? Para que na época da perdas, ou das perdas, você possa lembrar da alegria que você vivenciou. É isso que Spinoza chamava de conatos, essa autopreservação, essa autoconservação da existência humana. Então, para Henri, é isso. E há algo extremamente singular em Henri, que é a temporalidade. E aí Henri discorda de vários outros filósofos, desde o pai da fenomenologia, que é Edmund Husserl, Heidegger, que é um dos maiores filósofos do século XX,
dos grandes teorias do século XX, que fez uma ponte com a temporalidade, que falou sobre o Dasein, que é o ser aí. Aí Michel Henry fala, legal, todos estão falando algo fantástico, mas não falou a essência. Qual é a essência? Vida. Ninguém conseguiu definir realmente o conceito da vida. Porque vida, viver é ser. Então, queridos ouvintes, queridos internautas, queridos alunos, vivam! E não tenham medo das perdas, porque as perdas são inevitáveis. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa extremamente importante. A potência que nós temos não é nossa. É dele. Então, cabe a nós vivermos como Cristo disse, viver em abundância. Mas, professor, os alunos podem me perguntar, Renato, os ouvintes podem me perguntar, mas com isso a gente fracassa. Entenda que faz parte da vida. Nessa temporalidade, nós compreendemos a existência do ser humano, e Heidegger foi o mestre em dizer isso, o ser aí, o Dasein. Nessa temporalidade, nós somos e nos entendemos, nos constituímos através do tempo. Nascimento e morte. Esse tempo, para a gente, é o tempo que nós compreendemos a nossa existência. Então, nós entendemos a relação do passado, do presente e do futuro através dessa temporalidade. Para Michel Henry, existe o presente. Por quê? Por que o presente é importante para Henry? Porque é no presente que a gente vive. Se a gente viver o passado, nós seremos apenas uma reprodução daquilo que fui. Se nós vivemos o futuro, é alguma coisa tremendamente incerta que eu não sei se realmente eu poderei ser. Então, o que cabe a nós? Viver o hoje. Então, eu me faço, e eu me ressignifico, não através do futuro, não através do passado. Toda a ressignificação existe através do hoje. Por isso que uma das principais teorias de Michel Henry é a afetividade. E onde ele pegou essa afetividade? Essa afetividade ele pegou da primeira obra dele, A Felicidade em Spinoza, nos estudos que ele teve em Spinoza. Há uma tradução do livro de Michel Henry, do texto publicado originalmente na Bélgica, por um conhecido meu já, chamado Lognot, ele que fez a tradução e juntou com a tese de doutorado dele, depois foi traduzido para o português em Portugal, e essa edição, lamentavelmente, foi esgotada. Nesse livro, nessa abertura, nessa primeira obra de Henry em Spinoza, ele fala como Spinoza via a questão da felicidade. E a pergunta que ele faz nesse texto é: o que pode um corpo? Mas Spinoza não foi a única influência de Henry para ele determinar a afetividade. Também ele foi influenciado por um outro filósofo francês também, Descartes, que falava exatamente sobre a questão do cogito. Só que, qual o problema de Spinoza? Spinoza era judeu
e tinha uma versão sobre Deus um pouco conturbado e diferente. Mas Michel Henry fala que, nessa obra, Felicidade de Spinoza, fala que Deus, ele tem amor, ele é amor, ele é consciente do seu amor. Então ele se faz uma pessoa, diferente do que a maioria dos filósofos falam, que Spinoza era panteísta ou ateu. Henry também se aproxima de Descartes, que fala do penso logo existo, desse cogito. E ele diz que, tentando entender um pouco Descartes, nós vamos compreender que o cogito, o pensar, me representa como ser humano. Por isso que Michel Henry não só discorda de algumas versões em Spinoza, como discorda também de Descartes. Porque, para ele, esse racionalismo exacerbado não é o X da questão do ser humano. Por que não é o X da questão do ser humano? Porque a minha existência não está no pensar. O pensar não me representa. O que me representa? O afeto. É através do afeto é que eu chego a pensar. Então, na vida, eu sou afetado constantemente, dizia Henry. Esse patos, essa potência, esse fluxo contínuo da vida, de afetar e ser afetado, é esse afetar é que vai formar o meu pensamento. Porque o pensar tem sentimento, o pensar tem emoção. Então vamos lá, para nós entendermos melhor essa questão. A vida não é minha, a vida é uma dádiva, a vida é um presente. E eu, o que sou nessa vida? Um ser vivente. A criatura. E quem é que deu esse presente? Deus. E onde está essa manifestação? Principalmente no livro que Michel Henry escreve sobre a essência da manifestação, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Cristo diz, eu sou a vida, ele está dizendo que eu dou a vida para você, eu doei a vida para você. E nessa vida, nessa existência, nós seremos afetados. Esses afetos vão me causar alegria e vão me causar tristezas. O que eu faço com isso? O que eu faço com as tristezas? Continuo vivendo, porque a vida é uma dádiva. E, independentemente, eu não vou me conseguir separar da vida, porque a vida não é minha, a vida é dele. Então, vejam, o pensamento de tirar a vida é frágil. Para Henry, é frágil, é vulnerável, é insignificante. Por quê? Porque você não vai conseguir. E o pior, pode ser pior. Então, compreender essa dinâmica, compreender esse fluxo, é a compreensão da existência. Então, aí vem a superação do ser humano. O que eu posso fazer diante dessas perdas? Já que não tem jeito, já que eu não vou conseguir tirar a vida, porque ela não é minha, então o que eu faço com isso? Senhores, senhoras, supera. É isso que ele fala. Tem que superar. E quando você supera, você entra naquilo que a filosofia diz de transcendência. Eu transcendo. Eu me torno sujeito. Aí, então, Michel Henry fala dessa subjetividade. Mas a subjetividade não é o do ser aí. A subjetividade
existe somente porque a vida está em mim. Eu sou sujeito porque a vida é uma dádiva. As coisas não aparecem simplesmente porque eu quero que elas apareçam, como alguns filósofos falavam. As ideias, eu tenho uma ideia e a coisa existe a partir de. Não. Qual é a coisa mais concreta que nós temos na nossa existência? A vida. E é assim que eu me faço sujeito, e daí eu consigo compreender a complexidade da subjetividade. Qual é o grande problema hoje? Aí, às vezes, os alunos me perguntam, os alunos ficam angustiados, têm depressão. Qual o problema hoje? Senhores, Michel Henry, ele tem uma obra que fala sobre isso. A obra dele se chama Barbárie. Vivemos uma barbárie. Neste livro, Michel Henry denuncia a ciência, a tecnologia, a partir de Galileu Galilei, da Revolução Copernicana. Por que Galileu Galilei? Porque com a revolução da ciência, nós nos afastamos da principal potência que nós devemos ter em mente. Qual é? Deus. É através dessa racionalidade exacerbada, que começa com grandes descobertas científicas, é que nós deixamos a nossa subjetividade. A começar por Galileu Galilei. E hoje, senhores, nós somos os objetos da tecnologia. E que objetos da tecnologia são esses? O celular, a televisão, os computadores. Vejam, nós não devemos ser contra a tecnologia. A tecnologia existe. Mas muitas vezes, ao invés de eu me aproximar do outro, eu me afasto. Ao invés de eu me aproximar de mim, eu me afasto de mim mesmo. O ser humano se torna um objeto de consumo. Então, muito mais, quando ele denuncia isso, e os nossos alunos, se quiserem ler essa obra, é lindíssima, chamada Barbárie. Se os alunos quiserem ler, eu tenho na minha biblioteca pessoal, eu posso disponibilizar na copiadora. Já anuncia isso. E tem alguns outros romances filosóficos de Henry, por exemplo, como O Amor de Olhos Fechados, que mostra toda a compreensão universitária destinada a uma tecnologia em que as pessoas se afastam do sujeito, os universitários se afastando, os grandes professores acadêmicos se afastando da subjetividade do sujeito. Não, senhor, está errado. Por que está errado? Porque quando nós nos afastamos da subjetividade, estamos nos afastando daquilo que nos dá continuidade à nossa potência. Quem? Deus. Então, percebe o que eu estou dizendo? O elo que nós temos com o Criador, o elo que a criatura tem com o Criador, está nessa dádiva. É isso que me mantém vivo, constante. Aí as pessoas se sentem vulneráveis. Claro que se sentem vulneráveis. E por que se sentem vulneráveis? Porque se remete a um objeto, porque se torna um objeto. Vejam, repito, não estamos, nem Henry, muito menos eu, sou contra a tecnologia. A tecnologia existe para viabilizar essa potência que existe em nós. O problema é quando a tecnologia nos afasta do autor primordial, do absoluto. Esse é o grande problema. Então temos que começar a repensar as nossas existências. Então, queridos ouvintes, queridos amigos, queridos alunos, para a gente repensar,
Se você não quer ser ansioso, depressivo, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa conectividade com Deus. Essa é uma das primeiras situações que nós temos que entender. Nos aproximar dele, porque ele é a vida. Ser religioso significa, na teoria henriana, estar vivenciando, experimentando o cristianismo, a religião. Se eu não tenho uma experiência, uma vivência com Cristo, eu me torno vulnerável, porque eu me torno o objeto que eu tanto almejo, dentro de uma sociedade que provoca e enfatiza o consumo. Então a gente tem que ir ao autor da vida. E quando nós mergulhamos nesses objetos, nós nos afastamos. Então, qual o segredo para Henri? Crie possibilidade da tua existência estar com o absoluto para que a tua vida faça sentido. Aí você fala, mas professor, as perdas são muitas. Eu pedi para Deus curar minha mãe, Ele não curou. Eu pedi para curar o meu irmão, Ele não curou. Eu pedi para Deus me curar do câncer e não curou. Michel Henry diria, entenda que isso é vida. A vida termina? Não. Por que a vida não termina? Se a vida terminar, a vida do absoluto termina. Não tem como terminar. Compreenda que nessa existência nós temos perdas. As terapias ajudam, mas o que poderia ajudar mais numa situação de crise também é essa consciência que nós deveríamos ter. Por isso que não dá para aceitar quando algumas pessoas falam que a filosofia nos afasta de Deus. As pessoas acabam não estudando direito, né? Não estuda direito. Deveriam estudar um pouco melhor mais. Existem muitos filósofos ateus, não tenha dúvida disso. Quando Sartre disse o existencialismo é o humanismo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o homem é senhor de si mesmo. E que a existência está vinculada ao humano nas suas várias possibilidades e potencialidades. Erro brutal. Por que um erro brutal? Para Henri, um erro impressionante. Porque eu não tenho que ligar a mim mesmo. Olha quão vulnerável é isso. A existência é o humanismo, então eu me ligo com a humanidade. A humanidade me faz ser quem eu sou, diante das tragédias da minha vida, então é o humanismo. Ou está vinculado a mim, tão vulnerável quanto ao resto da humanidade? Então, para nós entendermos isso, nós podemos começar, e Michel Henry fala de Merleau-Ponty, nessa fenomenologia da percepção. Nós temos que perceber. E Michel Henry elogia Merleau-Ponty. Só que Merleau-Ponty não chega à essência, porque ele entende que aquilo que se manifesta é através das percepções que eu tenho na minha existência. Isso faz com que eu seja aquilo que sou. Fantástico, certíssimo. Só que tem um problema. Eu ainda estou em mim, percebe? A minha percepção.
a percepção do outro sobre mim. Quem criou a percepção? Quem criou a potencialidade de eu perceber as coisas do jeito que são? O absoluto. Então nós não discutimos a percepção, discutimos a potencialidade de perceber. Nós não discutimos o sentir propriamente dito através dos 5 sentidos. Nós estamos discutindo a potencialidade, a potência de poder sentir através dos 5 sentidos. Então, vinculado a isso, eu começo a compreender o mundo de uma outra forma. Por isso que eu estou fazendo um recorte na apresentação que fiz do Congresso Internacional lá em Curitiba, de Psicologia e Fenomenologia, que fala sobre a invisibilidade da vida na fenomenologia de Michel Henry. Então, existe uma impossibilidade de escapar-se de si. Não tem como. A vida é invisível. E segundo esse conceito, eu posso entender algumas relações do que é vida, para vocês acompanharem. Então, vida significa ser. A filosofia para Henry foi incapaz de pensá-la, porque a vida está ligada ao absoluto. Ele se aproxima de Descartes, Kant, Spinoza, entre outros, Russell, mas Heidegger, mas todos eles cometem um erro brutal de não ir em direção à vida. Vida esta que não é minha, é do absoluto. E a relação, então? Por isso que Michel Henry fala sobre a questão do corpo. Qual é a questão do corpo? Ora, por que o corpo para Michel Henry é uno? Por que Michel Henry tem uma fenomenologia voltada ao corpo, que é das obras dele? Ele fala assim, ora, se eu estou na vida, se eu sou um ser vivente, eu estou na vida através do quê? Do meu corpo. Então, se eu estou na vida através do meu corpo, e se essa vida é um presente do absoluto, então o que eu tenho que fazer com o meu corpo? Cuidar do corpo. Cuidar de mim. E como que eu cuido de mim? Cuido de mim através daquilo que eu como, daquilo que eu bebo, das relações que eu tenho, de quem eu me entrego, de quem se entrega a mim, daquilo que eu escuto, daquilo que eu vejo. Então podemos fazer uma relação muito interessante aqui. Ora, se a vida é um presente, é uma dádiva, e se eu não estou ligado à vida, que é uma dádiva, eu estou vulnerável, então por que eu assisto coisas que vai distanciar-me do absoluto? Então eu tenho que ver coisas, assistir coisas que me aproxime do absoluto. Eu tenho que ouvir coisas que me aproximam do absoluto e não me afasta dele. Ah, mas alguns estudiosos da filosofia diriam para mim, mas e o estruturalismo? E Michel Foucault, que fala que o sujeito é uma invenção? E Feuerbach, e Marx, e Freud? Michel Henry diria, beleza, o sujeito é um ser inventado, então. Feuerbach está certo em falar que Deus é uma invenção humana porque o homem precisa acreditar em Deus. Está certo isso? E o que vai levar o ser humano a acreditar nisso? Rebeldia? Distanciamento da vida?
Percebe? Vamos formar o quê? Coringas na sociedade? Qual seria o resultado, então? Eu me afastar da vida? Tá, eu descubro que eu sou uma invenção da sociedade. O sujeito é uma invenção a partir do século XIX. E o que eu faço com isso? Vou me revoltar? Vou me tornar um rebelde sem causa? Vou ficar angustiado e vou tentar suicídio? Vou odiar todos aqueles que se aproximam de mim? Porque tudo é uma invenção do sistema? Aí Michel Henry falaria, beleza, você vai acreditar nisso? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se afastar da vida. Veja Foucault. Veja a própria vida de Foucault. Para aqueles que são Foucaultianos, estou dizendo isso porque também gosto de Foucault, viu? E gosto muito. Mas Foucault, ele morreu de AIDS, vítima da AIDS. É isso que nós queremos? É isso a aproximação da vida? Não, isso é o afastamento da vida. Aí você fala, e o Marx? Marx com a luta de classes? É. E como acabou Marx? E como acabou os filhos de Marx? Duas cometeram suicídio. Percebe o que eu estou falando, senhores? Porque nós não podemos nos afastar da vida, nós temos que ir em direção à vida. Esse é o X da questão. Esse encontro, os encontros que nós temos, a formatação desses encontros que me constituem e o que eu faço a partir dos encontros que me constituem. Esse é o X da questão. É isso que Michel Henry se pronunciou. E por isso que ele é tão criticado por alguns colegas meus que estudam Henry e são ateus. E alguns, eu confesso, aos nossos ouvintes, aos nossos alunos, já escutei várias palestras, várias falas de um dos nossos companheiros e colegas de trabalho, de pesquisadores, ateus, que não conseguem ver uma conexão entre Deus e Michel Henry. Por favor. Não tem como não existir essa conectividade. Então, senhores, a vida é uma dádiva, é aquilo que se faz, se sente, é aquilo que se sente, é experienciar, é vivência, independente dos sistemas. Estava dando uma palestra semana passada, e depois da palestra uma aluna veio e me perguntou assim, professor, já que estamos dentro do sistema, e a vontade de chutar o pau da barraca, qual seria a alternativa para nós não nos tornarmos um coringa? Foi a pergunta. Eu estou dizendo isso, apesar de eu não ter assistido o filme. Eu sei apenas do comentário dos nossos alunos universitários, né? Essa foi uma aluna do ensino médio, inclusive. Achei brilhante a pergunta. Eu olhei para ela, ao responder, com um sorriso nos lábios. O que fazer, então? Ser um rebelde sem causa? Acreditar num eterno retorno? Castigar uma sociedade vigente? Achar que eu sou sujeito inventado? Me distanciar da vida como Nietzsche fez. Acabou acontecendo com ele. O que eu tenho que fazer? Resistir. Quer ir contra o sistema? Se torna um profissional de qualidade, apesar das perdas, apesar do sistema dizer que você não vale nada. Resista. Lute.
supere. É isso que Michel Henry diria. Vida, viva, seja forte. Querem te derrubar? Levante. É isso. Qual seria o segredo para um Coringa? Ele se tornar um Batman. Essa seria uma boa solução. Esse seria uma superação. Percebe? Não continuar numa mesmice diante de um destino, de um sistema social estereotipado para você ser aquilo que eles querem que você seja. O que eu quero dizer com isso? Senhores, quem nasce no meio de bandidos, existe uma grande possibilidade de ser bandido. Porque o sistema abre brechas para que haja bandidos. Porque se não houvesse bandidos, a humanidade cresceria de uma forma absurda, e não teríamos nem o que comer, porque não teríamos nem como, porque a mortalidade seria diminuída. Como você contraria o sistema? Resistir. Criando possibilidades de superação. E sendo aquilo que o sistema não previu. E exercendo o máximo da sua potencialidade. Aí, voltando à frase de Nietzsche, aquilo que não me mata me fortalece. Compreendendo o sistema através das lutas de classes em Marx, compreendendo a relação do inconsciente de Freud, e desvendando as florestas negras que existem dentro de mim. Porque Michel Henry diria, isso é vida. Vida, autoafecção. Eu me autoafeto, afeto o outro, permito então ser afetado. Isso se chama autoafecção. É o que ele diria exatamente. Por isso eu vivo a minha ipseidade. Então eu vivo minha autoafecção diante da minha ipseidade, num fluxo contínuo da minha existência, para eu ser, não aquilo que querem que eu seja, mas aquilo que eu posso ser a partir do meu patos, a partir da minha potência. Bem, senhores, aí está a reflexão de hoje. Eu gostaria que vocês pensassem com muito critério, com muita singularidade naquilo que nós conversamos. Eu sei que estou falando para pessoas que estão destruídas, pessoas que estão vulneráveis, que estão se ressentindo pela perda. Eu, na minha existência, também já tive muitas perdas, muitas perdas. Mas o que me fez entender a continuidade da minha existência é o que Henry dizia sobre imanência radical. Essa potência que eu não tenho, mas que ele tem, e me transforma para que eu possa ser o melhor de mim. Muito obrigado, senhores, muito obrigado por vocês estarem aqui, nossos ouvintes e internautas. Vamos ao papo cabeça? Olá, meu nome é Stephanie. O senhor falou sobre Deus ser a nossa força, certo? Nos momentos de tristeza, e por mais que a vida batesse na gente, digamos assim, a gente deveria levantar e reagir. E mais ou menos isso que eu fiz. Perdi meu pai ano passado, começo do ano passado, 2 semanas antes de eu sair em missão, um ano em missão. E eu estava vivendo um momento muito difícil, porque eu estava em conflito em coisas internas minhas, e aí veio mais isso, então foi como se a vida tivesse passado um rolo compressor, assim, ó. Mas
O que Deus me ensinou nesse ano em missão, bom, eu poderia ter chutado o balde e falado, não vou para a missão, eu vou ficar no meu quarto vivendo meu luto e é isso que eu vou viver. Mas não, eu fui para a missão porque, o meu chamado foi muito grande e outra era o que meu pai fazia. Ele falava de Deus para as pessoas e o sonho dele era ser obreiro bíblico. Também que fui mais por causa dele, né? Aí, na missão, Deus ele me mostrou que, apesar da vida ter me esmagado como um rolo compressor, ele estava me dando a chance de reviver, de uma nova vida, de ter novas chances. De tudo que eu vivi do meu passado, eu não imaginava que eu estaria aqui hoje. Tipo, tendo essa oportunidade de fazer música, vivendo uma nova Stephanie, sendo uma nova Stephanie, que eu sou muito diferente da pessoa que eu era antes. Então, faz muito sentido o que o senhor falou, tem realmente ligação, porque quando a gente olha para ele e aceita essa força que ele dá, a gente consegue olhar para o que a vida nos traz e dar a volta por cima e achar um novo jeito de recomeçar. E o melhor de tudo, ser melhor, Sim. né? Crescer, mais forte. Agora, explica para os nossos ouvintes, nossos internautas, missão. Sim, missão é um ano de voluntariado. O que é a missão? É um ano de voluntariado, onde eu ajudei as pessoas com alguns cursos, com feira de saúde, que é uma feira que a gente faz levando alguns médicos, alguns falando sobre os remédios naturais que são água, luz, a luz solar e tudo mais, natureza, e também a gente fala da parte espiritual. E também a gente deu alguns estudos bíblicos e atendeu algumas pessoas com alimentos e com amizade, mesmo até só para ouvir as pessoas. Então, é um ano de voluntariado. E isso é o que Cristo pregou. Sim. Porque Cristo, como filósofo, diz Peter Kraft, que é a busca da alteridade é que nós reconhecemos quem nós somos e acabamos nos superando. Né? Essa é a essência da missão. Muito bom, fiquei muito feliz. Obrigado pela contribuição. De nada. Meu nome é Lília, sou estudante do primeiro ano de música. E a minha pergunta é o seguinte, eu estava até anotando, é mais sobre o sistema. Em relação ao sistema, tipo, teria como a gente viver uma vida plena, uma vida ao lado do absoluto, sem ir contra o sistema? Ou o sistema só quer o nosso mal, só quer, tipo, ele simplesmente permite assassinos? Ou a intenção dele é criar pessoas fúteis, por exemplo, ou que não querem crescer? Não sei se entendeu a pergunta. Entendi. Uma boa pergunta. Eu costumo dizer em sala de aula, quando tenho oportunidade, que não adianta você ir contra, por exemplo, uma tecnologia que existe hoje. É fútil. Isso é incoerente. Mas o que você pode fazer? O problema não está na tecnologia em si, mas o que nós fazemos dela. Então, o que nós fazemos com a tecnologia? Nos afastamos. Nos afastamos de nós mesmos. Nos afastamos da vida. Nos afastamos dele. Esse é o problema. Então, se você começar a usar a tecnologia para se aproximar da vida e dele, não há problema. É o que eu costumo dizer, que isso é criar subjetividade. Então, você usa o computador, você usa o celular para se aproximar de pessoas, mas não para se anular. Você vai viajar, você vai conhecer novas culturas, novas pessoas, se permita conhecer ter novas experiências, vivenciar novas coisas nas viagens, conhecer a gastronomia local, conhecer a ideia das pessoas, do que ficar só tirando fotografia para dizer que foi. Percebe? E com isso, eu estou criando subjetividade. Porque os objetos, a matéria, ela existe. E nós não podemos afastar isso. Mas ela tem que criar o meu sujeito. Criar coisas em mim que me aproxime da vida e dele. Essa seria a solução. O sistema é cruel. O sistema pelo qual
vivemos hoje, independente dos estados, independente da situação, e o Brasil sempre viveu, desde colônia, uma situação própria do sistema. Por quê? Porque sempre fomos colônia. Continuamos como colônia, de forma diferente. Continuamos isso. O que nós fazemos com isso? Aí que está. Aí vem Henri, dizendo que, independente de qualquer coisa, crie subjetividade. Eu vejo, por exemplo, numa aula dessa, num momento desses, numa fala dessas, existem pessoas que estão ali no kkk no Facebook, em vez de criar possibilidades. É isso que eu estou dizendo, sabe? Que a tecnologia te sirva para te ajudar. Então, por exemplo, depois de uma fala dessa, vai procurar lá no YouTube, vai procurar nas redes sociais, vai procurar se aproximar mais da vida, você vai encontrar isso. Ou você pode sair daqui e procurar um monte de besteira, que não tem nada a ver com a aproximação da vida. Então, qual o segredo, eu diria para você? Criar subjetividade, onde quer que você esteja. Porque assim você vai se fortalecer na vida e superar as próprias perdas que o próprio sistema, às vezes, viabiliza. É difícil eu falar isso, porque eu sei que, por exemplo, tem pais que perderam filhos por causa de bala perdida. Filhos que perderam pais porque o sistema de saúde único não funciona. Isso é complicado. Mas o que você vai fazer? Se tornar contra um sistema? Não estou dizendo que você não deve reivindicar os direitos. Todos nós devemos reivindicar os direitos. É um dever nosso. Não é nem direito, é dever. Mas não nos anular. Não nos fragilizarmos e vulnerabilizarmos. É igual a nossa colega acabou de dizer aqui. Mesmo diante da perda do pai, mesmo diante das adversidades, criar momentos de subjetividade. Michel Henry, conversando com os discípulos que ele teve na época, e alguns são meus amigos hoje, eles disseram para mim que criticaram muito Henry. Falaram, você é doido, não faça um negócio desse. Você vai escrever 3 livros voltados ao cristianismo? Sabe o que ele disse? A resposta dele para esses discípulos. O que é, eu preciso mostrar a filosofia para que eu venha. Eu tenho que relacionar essa filosofia ao absoluto. Queiram vocês gostem ou não. Então, em outras palavras, essa subjetividade, superação. E ele morreu de câncer no pulmão. Ele lamentou em alguns escritos que ele tinha muito para dizer e não disse. Mas está aí as pessoas que vão se pronunciar diante dos escritos dele. Superação, subjetividade. Respondi sua pergunta? Pensa um pouquinho nisso, tá bom? Porque eu vejo muitos universitários rebeldes sem causa. Adianta alguma coisa eu pichar as paredes da universidade? Adianta alguma coisa eu sair nu por aí pelos campos, como algumas universidades fazem? Adianta eu me entupir de maconha para ficar doidão e falar coisas? Adianta fazer isso? Não adianta nada, você está contra a vida. Não adianta isso. Quer mudar a coisa? Seja. Tenha coragem. Como Tillich dizia, tenha coragem de ser aquilo que você pode ser. Poxa. Opa, com prazer. Permitir ser o que o sistema quer que a gente seja, ou não ir contra o sistema,
pode ser algum sinônimo de alienação? Não encontrar aquilo que o sistema quer que você seja. Não ser o que o sistema quer que você Não, seja. ser. Tipo, se eu me permitir ser Ah, o que não o tenha sistema dúvidas disso. quer. Mas você percebe? É isso mesmo. Você percebe como o sistema faz com que você seja alienado para, dentro da alienação, você não se perceba. Então você se torna aquilo que ele quer que você seja. Porque você não criou subjetividade, não criou meios de superação. Se você não criou meios de superação, meios de resiliência, então você é exatamente aquilo que ele quer. Isso é alienação, isso constitui alienação. Então, muitos, aqueles que pensam que, de acordo com uma determinada revolução, estão contra a alienação, não. Estão fazendo exatamente aquilo que o sistema quer que se faça. É exatamente isso. Criar subjetividade, criar força, superação, estar em contato com o absoluto constantemente, faz com que eu resista à alienação de um sistema vigente. Esse é o segredo. É isso aí. Isso faz com que eu não seja alienado. Então, alienado não é o religioso. O religioso não é. A religião não serve para alienar. A religião serve para libertar. O sistema aliena. Olá, sou primeiro ano de música, tinha uma pergunta. Fala de onde você veio para os nossos ouvintes, compreender um pouquinho você. Sou do país do Peru e estou fazendo o primeiro ano de música. Comecei justo porque o ano passado também tive uma missão e não tive as didáticas, a forma, metodologias para chegar às crianças, adultos, então eu quero aprender aqui. Agora, Michel Henry estava falando sobre não se afaste da vida, né? Ele diz, resista, lute e supere. Então, agora, tem uma cena em que tem um agressor e um agredido. E ambos têm que conviver no mesmo ambiente. Tá? O agressor, depois de agredir, ele sente culpa de fazer isso. E o agredido é agredido mesmo, né? E ambos querem se afastar da vida. Porque um fez algo que fez mal e outro recebeu um mal. Agora, suponhando que um pai que viola a filha e a filha guarda isso por anos, que a mãe assassina ao filho e o filho, ela vai para a cárcere e com os anos o filho vai ter que volver a ver ela. Ela sigue sendo sua mãe. Que a menina foi acosada sexualmente por algum familiar e ano tras ano tem que ver se no aniversário, na festa de Natal, sim, um cenário assim, onde que o agredido tem que se reencontrar com o agressor. E o que Michel Henry falaria sobre não se afaste da vida, mesmo tendo esse cenário? É por isso que o perdão não é humano. É por isso que o perdão é divino. O que eu diria para a violência doméstica? Eu não sei se os nossos ouvintes, nossos internautas entenderam o que o nosso colega disse. Ele estava falando sobre estupros, violências domésticas, o agredido, o agressor, o que acontece com cada um deles. E como que entender a vida a partir da agressividade, né? A primeira resposta que eu teria para você é essa, a questão do perdão. Mas eu teria outras propostas também.
Eu acredito que na vida é muito difícil nós amarmos a todos, principalmente os agressores que fizeram mal a mim. Mas a vida existe. Então, o que eu diria? Que é melhor amar à distância do que odiar na proximidade. Então, se você não consegue conviver com uma pessoa que te fez muito mal, que você vai ser afetado na vida por causa da presença daquele agressor, o que você faz? Tem um afastamento dele. Entenda que é melhor amar na distância do que odiar na proximidade, porque também você precisa cuidar de você. Eu ficar com um agressor que constantemente me agride, seja lá em que nível for, eu não estou também cuidando de mim. Eu tenho que cuidar de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que superar isso. Porque são as coisas da vida. Então, eu tento me superar, tento me reorganizar. Se precisar, eu procuro ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Tento me superar, faço alguma coisa para me superar, mas eu não preciso conviver com o agressor. Seja lá quem quer que seja o agressor. Aí você fala para mim assim, mas professor, é difícil. Claro que é difícil. É difícil o filho denunciar o abuso sexual do pai e da mãe. É difícil uma criança denunciar o monstro que é o pai ou a mãe. É difícil. Mas é a vida. Como diz Michel Henry, c'est la vie. Agora, isso não significa que eu vou ter que conviver com esse agressor por resto da minha vida. Busque meios para você continuar vivendo. E para não se afetar mais do que você já foi afetado, se mantenha à distância. Compreendem, queridos alunos? Compreendem o que eu estou dizendo? Isso eu estou dizendo em todos os âmbitos. Porque eu sei que vocês convivem com pessoas que te humilham, que humilham alguns aqui, que ofendem alguns aqui. Senhores, não precisa. Se afaste dela. Não precisa conviver com ela. É melhor amar à distância do que odiar na proximidade. Respondi sua pergunta? A superação, eu estou dizendo como se fosse algo muito fácil. Eu sei que não é. Eu sei que é muito difícil a superação. Mas é possível. E o autor da potência, o absoluto, me dá forças para eu poder continuar a minha jornada, apesar de. Entendem? Apesar de. Busque meios, forças, na própria potência, para que você possa se superar. Potência essa do absoluto. O meu nome é Joel, sou estudante de primeiro ano de música. Eu só queria tirar uma dúvida com o senhor, sobre o senhor falou sobre o sistema que a gente vive hoje. Eu dou um exemplo, que eu tinha 17, 16 anos, eu era aquele menino muito rebelde, não respeitava direito dos pais. Eu fui servir o exército e lá eu aprendi modos para eu seguir o rendimento, assim, ter uma pessoa mais melhor, sentir uma pessoa mais melhor. Então, percebi que a gente vive hoje para seguir o jeito diferente para nós ser uma pessoa diferente. O sistema quer nós ser pessoas mais diferentes de hoje, professor. Assim, eu dou um exemplo, eu mudei bastante. Antigamente eu era muito quieto, não respeitava muito os professores. E no exército eu aprendi isso, eu aprendi até mais. Eu aprendi as pessoas me respeitar.
Porque o sistema me treinou e me capacitou para eu ser isso. Ter ordem, disciplina e outros tipos. É que você entendeu o sistema como se fosse o exército. Não. O sistema não é isso. Não estou aqui criticando as Forças Armadas, nem o poder do Estado. Não, não é isso. O sistema que eu digo é o sistema da filosofia, é a estrutura. Está acima disso tudo. Claro, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo que você fez e que se deve fazer. Você tem que utilizar as estruturas do sistema para criar subjetividade. É isso que eu estava dizendo. É exatamente, isso não está contrário ao que eu falei, muito pelo contrário, está indo em direção ao que eu falei. Então, esse sistema de Forças Armadas que você acabou de dizer, é um sistema micro. O que nós estamos falando é de uma estrutura macro, em que o próprio sistema viabiliza várias funções e várias potencialidades. Porque o que é essa estrutura que eu quero dizer? Essa estrutura é formatada, a funcionalidade dela é fazer com que, por exemplo, poucos ganham muito e muitos ganhem pouco. Essa é a estrutura que eu estou dizendo. A estrutura que eu estou dizendo é a viabilizar condições para que tudo possa se manter do jeito que está. Percebe? Então, a estrutura que eu estou falando não é o sistema de direita, de esquerda, de forças armadas, não é isso. Compreende? É a estrutura macro. O que está por trás disso tudo. Agora, esse é o caminho. Entender as forças e o sistema que nós vivemos e criar subjetividade a partir dele. Se entrar no exército, através de regras e normas instituídas, fez você superar aquilo que você era, é isso que você fez com a vida. É isso que Michel Henry diria. Muito bem, você utilizou a questão da estrutura para superação e em direção à vida. É exatamente isso. Porque senão eu seria adepto à corrupção, a algumas coisas que eu tenho ouvido, de vez em quando escuto falar aí, que até de filósofos, né, filósofas, dizendo que é permitido até roubar. Isso é absurdo. Percebe? Porque, eu sou contra o sistema, então é permitido roubar. Não, isso é contra a vida. Compreende o que eu estou dizendo? É utilizar formas, meios, métodos, de tudo que você está vivendo dentro do sistema, criar possibilidades para você ter a sua vivência, apesar de. Deu para entender? Obrigado pela pergunta. É bom esclarecer, né? O que eu falo sobre estrutura. Porque é isso que o Foucault dizia. Não só Foucault, mas todos aqueles que viveram o estruturalismo. Que existe o sistema, você tem que batalhar contra o sistema. Não é isso. É isso mesmo, Michel Henry diria, não, cara, isso não tem nada a ver. Você vai se destruir. É isso que você quer? Alguns querem, né? Mas não resolve, porque a vida não termina. Você falou muito sobre a visão da vítima. E a visão do agressor? No caso, ele falou que eles vão ter que se encontrar, um foi agredido e sofre a agressão, só que o outro sentiu culpa. E ele percebeu que fez ele errado. Qual é a ação do agressor a partir daí? Errar é humano.
Todos nós erramos na vida. Faz parte da vida errar. Admitir o erro e pedir perdão faz parte da conexão com o absoluto. Então, o que eu diria ao agressor? Se arrependa de verdade e peça perdão. Assim, você vai estar mais próximo do absoluto. E não faça mais. Mesmo que a pessoa se distancie de você, porque ela precisa se cuidar, você precisa seguir adiante, porque isso faz parte da jornada. Entenda, o agressor tem que entender que a partir da agressão dele, ele perdeu. Peça perdão, admita o erro, tente não errar mais e continua a jornada sem perturbar aquele que foi agredido. É isso que eu diria para o agressor. Teve um momento que você falou sobre a questão da ansiedade, da depressão, da tristeza, ser uma falta de conexão com o divino. Nós temos como o pai da medicina, o Hipócrates, e ele criticava muito os gregos que distanciavam-se dos hábitos saudáveis e de boas práticas, boas maneiras, e confiavam a rituais de sacrifícios e pedidos aos deuses para que provenha a cura. E eles ficavam, sacrifica para a cura. E Hipócrates falou, você poderia pelo menos beber água e fazer uma caminhada, já ajudava. E com esse pensamento eu pergunto, a depressão seria só a falta de conectividade com o divino e não um caso biológico e clínico? Uma boa pergunta. Estava preocupado em algumas pessoas pensarem que eu estava falando em relação a isso. Não. A depressão é algo clínico. A depressão é uma doença. E a pessoa fica doente por vários motivos. Também por causa das perdas. Por isso é que a sugestão é procure ajuda, procure uma ajuda clínica, procure um terapeuta, procure a psicologia, procure a psiquiatria. Eu falei isso no programa. Também. Porque existem várias coisas que nos afastam da vida. Não só perdas. A própria alimentação nos afasta da vida. A própria bebida nos afasta da vida. O próprio consumo que nós estamos direcionados nos afasta da vida. E o problema é que o que ocorre com o ser humano nesse aspecto? Existe uma fraqueza para combater a vulnerabilidade e as fraquezas que a vida pode acabar tendo. Então, muitas vezes, nós precisamos nos conscientizarmos dessas coisas. De onde é que o que a gente faz? Procura ajuda a um terapeuta. E em alguns casos, existe uma desarmonia tão grande de processos bioquímicos do nosso corpo, que a gente precisa de um psiquiatra, para a gente poder tomar remédio, para poder novamente equilibrar a bioquímica do nosso corpo. Então, a depressão é causada por vários motivos, né? Agora, uma das coisas importantes, além da terapia, além da psiquiatria, é você procurar estar em contato com o autor da vida. Então, esse contato, essa reaproximação com o absoluto, vai ajudar na terapia e vai ajudar no processo clínico da psiquiatria. Porque numa sociedade que nós vivemos hoje, é quase que inevitável nós nos afastarmos de nós mesmos. Mas essa seria uma das formas de eu me aproximar novamente da vida.